Bom dia, Rênio. Tudo bem com você? Bom dia, Vivian, tudo bem? Então tá bom. Obrigada primeiro por ter eh, aceitado o nosso convite para participar do Photovoltaics, né? A gente está nessa semana aí voltando com os episódios, então é uma grande honra ter você aqui, né? Uma carinha um pouco diferente. Então queria que você primeiro contasse um pouquinho sobre você, né? Quem é você? Contasse um pouco sobre sua trajetória pessoal, como que sua história se cruzou com o setor fotovoltaico e hoje com a Huawei, né? Uhum. Bom, obrigado, Vivian. Primeiro, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando sobre um setor que é muito legal. Assim, eu comecei no setor de energia solar, fotovoltaica, em 2008, durante a faculdade. Eu fiz um trabalho de iniciação científica lá no Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos do IEE, com o professor Ziles. É, como, como resultado desse trabalho, eu acabei desenvolvendo um sistema de aquisição de dados para sistemas fotovoltaicos e desde então eu passei por algumas empresas do setor elétrico, distribuidoras de energia, geradoras, e desde 2019 eu estou na Huawei, na área de Digital Energy, trabalhando com os inversores solares. Ah, legal. Eu não sabia que você já estava trabalhando há tanto tempo com esse setor, né? Muito legal ver quando a gente recebe aqui pessoas tão novas e que trabalham há tanto tempo já com solar. Então, Rênio, a Solar. gente sabe que a Huawei é especialista em tecnologia para redes e telecomunicações, né? Smart devices, smartphones e tudo mais, dispositivos inteligentes em geral. Então, queria que você contasse primeiro, né, como que a Huawei entrou nesse setor de energia solar e como que, né, toda essa expertise aí das redes e telecomunicações estão se aplicando e se estão se aplicando, nesse setor. Uhum. A Huawei é uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, eu diria até que é quase que uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, né? Dos 194 mil funcionários, hoje quase 100 mil, né, um pouco mais de 90 mil são da área de P&D. E, assim, a Huawei ela foi fundada em 98, em Shenzhen, e hoje são quase 100 mil engenheiros e cientistas desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo aplicações de inteligência artificial, passando, como você comentou, em smartphones, smartwatches, notebooks, tablets, redes de telecom, de infraestrutura de telecom, soluções de cloud, big data, data centers, e também hoje no setor em que eu trabalho, né, no setor de energia solar, e basicamente a Huawei está desde 2014 trabalhando com inversores solares, mas pelo menos desde de que a Huawei entrou nesse setor, a Huawei tem sido a empresa líder ano a ano, né? Hoje é a única empresa que tem mais de 100 gigawatts entregues em string inverters e tem muitas coisas do histórico mesmo da Huawei, de desenvolvedora de tecnologia, de empresa líder na área de telecom, que esse tipo de conhecimento acaba sendo levado, né, para os inversores. Por exemplo, os inversores eles têm a capacidade de se comunicar por PLC, né, por Power Line Carrier, através da rede elétrica de baixa tensão. Então, quer dizer, quando você vai comissionar uma planta com os inversores da Huawei, você não vai precisar ligar cabos RS485 e de equipamento em equipamento comissionando. Você simplesmente vai fazer a conexão de baixa tensão no barramento do transformador de média e ali você consegue, através do Smart Logger, acessar os inversores e fazer essa configuração em todos os equipamentos da planta. Então, isso acaba facilitando para quem está comissionando, né, a planta e acaba facilitando na questão de OIM também, porque é um ponto a menos para você ter que acompanhar, ter que fazer manutenção e também para construção, né? Você não precisa passar toda aquela infra de telecom de cabos RS485 pela planta. Tem outras coisas também que a gente traz do setor de telecom que eu acho que aí tem a ver com um pouco com a filosofia de operação, né? Porque equipamentos
de infra de telecom, por exemplo, estações rádio base, esse tipo de coisa, você instala em sites muito remotos, né? Às vezes em condições severas, em condições muito frias, condições desérticas, altas temperaturas, baixíssimas temperaturas, umidades, enfim, uma série de fatores aí que, que, que podem afetar de alguma forma o funcionamento dos equipamentos. Então, essa robustez necessária para o setor de telecom acaba sendo trazida para o setor de energia solar, né? Eu não diria que no setor elétrico seja diferente também, porque o setor elétrico também é um setor que exige uma alta disponibilidade também, assim como o setor de telecom. Mas a questão de ter um baixíssimo OIM, quer dizer, você instalar um equipamento, né? Imagina uma estação num topo de uma montanha, por exemplo, num lugar muito remoto. Isso a gente vê bastante com mais frequência no setor de telecom, né? Nas usinas de energia, geralmente quando você constrói, por exemplo, aqui no Brasil, as eólicas, né? E solares também. Ficam em lugares afastados, mas de certa forma, quando você vai fazer a construção da usina, você acaba fazendo uma infraestrutura, faz as vias de acesso, as cidades ali em volta da usina ainda de alguma forma tem um certo desenvolvimento devido à construção da usina. Então, a usina de energia ela acaba levando um certo desenvolvimento para a região no entorno. Mas os sites de telecom às vezes são pequenos, né? Então, eles mesmo depois do site construído, a região no entorno ainda não é desenvolvida como um projeto de grande porte de energia, né? Então, a gente traz um pouco dessa filosofia de baixíssimo OIM, né? Basicamente, instalar o equipamento e esquecer, para o setor também de energia solar. Então, algo que a gente sempre busca é fazer equipamentos em que o OIM seja muito baixo ou, vamos dizer assim, quase nunca, né? Um Uhum. OIM baixo, né? No final das contas, acho que é isso. E outras aplicações também que a Huawei tem experiência também, que são aplicações de inteligência artificial, de sensoriamento inteligente, a gente também traz para energia solar, né? Eu posso dar alguns Acho que Uhum. sim, acho que agora para a gente começar a entrar um pouquinho mais no tema, né, que seria inteligência artificial, nesse tipo de equipamento, né, nessa aplicação, queria que você contasse um pouquinho mais sobre a plataforma de monitoramento da Huawei, né, e como, né, nessa plataforma que é empregada a inteligência artificial e, enfim, quais são os ganhos para o instalador, para o cliente, para o investidor, com a Uhum. aplicação dessa tecnologia. Uhum. A gente tem a plataforma de monitoramento, também é o que a gente chama de Fusion Solar, né? Que acaba sendo a gente tem algumas gerações já dessa tecnologia desenvolvida, mas aqui basicamente o conceito que a gente tem, né, é de tornar os dispositivos das plantas solares cada vez mais inteligentes, né, e trazer aplicações que gerem valor para os usuários finais da planta, né, que gerem valor de alguma forma. Só para dar alguns exemplos aqui, a gente tem a nossa ferramenta de curva IV inteligente, né? Quer dizer, quando você tem as strings formadas pelos módulos em série da sua planta, é comum que você tenha, por exemplo, alguns problemas que são quase que imperceptíveis, né? Por exemplo, eventualmente algum conector com algum tipo de problema, alguma microfissura em que você talvez esteja prejudicando a geração de energia, mas quando você olha a planta como um todo, a gente está falando de centenas, de milhares de strings, né? Então, o que um módulo, por exemplo, trincado no meio de uma planta é quase que, na verdade, é impossível de você detectar, tá? Sem as ferramentas adequadas. Hoje você tem algumas ferramentas para você detectar esse tipo de problema, mas algumas delas ainda, por exemplo, a curva IV, né? Quando a gente fala de soluções tradicionais de levantamento de curva IV, nada mais é do que fazer um diagnóstico, né? Você pega a tensão e corrente daquela string, você vai de zero até a tensão de circuito aberto e de zero até a corrente de curto-circuito de todas aquelas strings da planta. Só que você precisa de equipamentos de campo, de equipes
de especialistas para se deslocar, fazer esse tipo de trabalho. E por exemplo, você fala que demore 15 minutos por string para fazer o levantamento de curva, né? Porque tem tempo de medição, preparação dos instrumentos, deslocamento, enfim. Numa média dessa, se você pegar 1000 strings, por exemplo, você está fazendo uma parte da sua planta, né? E você demoraria alguns dias. Depois de você levantar todos esses dados, você iria pegar esses dados, tratar, analisar e preparar um relatório com um diagnóstico, né? Então, você precisaria aí de uma instrumentação, de uma mão de obra qualificada e também de deslocamento a campo. E deslocamento a campo envolve viagem diária, atendimento aos procedimentos de segurança, equipe com despesas, né, de alimentação, hospedagem, esse tipo de coisa. Então, fica um pouco, eu diria que isso é necessário, né, mas se você não tiver uma ferramenta, por exemplo, de curva EV inteligente, que a Huawei fornece, em que você faz isso tudo de forma remota, em alguns minutos, de forma totalmente automática, quando você coloca isso na conta, né, na ponta do lápis, acaba fazendo sentido, né? Então, o que a gente se propõe é gerar tecnologia, né, trazer inovações para o setor, mas inovações em que faça sentido para o consumidor final também. Então, a gente quer que cada inversor seja um sensor inteligente que tenha muitas variáveis sendo acompanhadas e que, de alguma forma, traga benefício, né, para o consumidor final. E existem diversas outras aplicações em que a gente aplica a inteligência artificial também. Por exemplo, para plantas de pequenos portes, temos os otimizadores também, que funcionam em conjunto com os nossos inversores, se comunicando via PLC. Então, você conectou o otimizador, conectou o inversor, pela própria rede elétrica, eles já vão estar se comunicando, então você vai conseguir monitorar a tensão e a corrente de cada módulo individualmente. Você pode trabalhar na tensão de cada módulo individualmente para que você tenha na sua string uma tensão de circuito aberto em que te permita colocar mais módulos em série. Isso também gera valor para o cliente, porque com mais módulos em série você consegue ter maior geração de energia com menos CAPEX, né? Tem os sistemas também que a gente está trazendo agora de Smart SDS, que a gente chama Smart DC System, que é a capacidade dos inversores se comunicarem também com os trackers, porque geralmente os algoritmos dos trackers, né, eles trabalham com os dados de estações meteorológicas, com a latitude, né, e o pagamento solar esperado, né, para aquela hora do dia, né, durante o período de operação da planta. Agora, quando você adiciona um elemento aí que os inversores têm, que são as variáveis, né, de corrente e de tensão de cada uma das strings individualmente, e faz esse controle junto com os trackers, você está trazendo mais elementos para você fazer o posicionamento, né, dos seus trackers, porque, por exemplo, algumas coisas que podem afetar, né, o funcionamento do tracker, um terreno eventualmente irregular, a passagem de nuvens em algumas partes da planta e outras partes sem as nuvens, né? Então, você consegue otimizar a sua geração de energia adicionando essa variável, e é mais uma aplicação de inteligência artificial que a gente promove também para gerar benefício para os clientes finais. E hoje é isso, assim, a gente enxerga o inversor, na verdade, não como um mero equipamento que vai fazer a conversão, né, de corrente contínua para corrente alternada, né? A gente enxerga o inversor como um elemento-chave na planta solar, em que vai fazer o gerenciamento de toda a planta, vai diminuir o custo de operação e vai promover maior geração de energia. E também tem várias outras, por exemplo, o PPC no ponto de conexão, né? Um Power Plant Controller, né? Em que você tem um medidor lá no ponto de conexão, você quer utilizar os inversores para contribuir, né? Com controle de tensão.
lá. Então, você tem os inversores fazendo parte de um conjunto maior, né, para trazer mais estabilidade também e trazer mais controle para a planta e poder contribuir com um sistema elétrico onde a planta está conectada. Uhum. Vou pegar um gancho um pouquinho do que você falou, que é um tema bem recorrente aqui, que sempre, né, gera um pouquinho de polêmica, mas queria que você comentasse, que é justamente os inversores string versus otimizadores de potência. Vocês trabalham com as duas tecnologias, né? Queria que você comentasse um pouquinho das vantagens e desvantagens de cada um e como que você enxerga a aplicação desses dois sistemas. Uhum. Eu acho que essa questão dos otimizadores e dos inversores, né? Cada aplicação vai ter suas vantagens, né? Eles vão ter espaço, né? Cada um no seu nicho específico. No nosso caso, né? Nossos otimizadores, eles trabalham juntos dos nossos inversores. Então, o otimizador, por exemplo, ele vai fazer o controle, né, de tensão e de corrente lá no nível dos módulos, e o inversor ele vai fazer no nível de MPPT o controle, né, do conjunto de otimizadores. Então, eu vejo que em determinados cenários os otimizadores eles conseguem gerar bastante valor, principalmente onde você tem uma orientação diferente, né, de alguns telhados, porque telhado você não constrói um telhado para fazer uma planta de energia solar em cima, você O telhado constrói já está lá, né? uma finalidade, exatamente. A planta de energia ela chega depois que o telhado está feito. Então, quem tem que se adaptar ao telhado é o sistema de É o geração distribuída, sistema. e Uhum. não o telhado se adaptar à geração, né? Então, o que tem lá é o que tem. Então, para não alterar o telhado, por exemplo, você pode ter uma árvore, uma outra coisa, uma torre, alguma coisa que gere um determinado sombreamento em algumas horas do dia em uma determinada localidade. Aí os otimizadores eles são elementos excelentes porque você está fazendo um investimento em módulos, em estrutura, em serviços, em tudo para você deixar sua planta funcionando, deixar ela gerando energia direitinho. Então, os otimizadores te permitem que você extraia mais valor daquele investimento que você está fazendo, né? Nessas condições, por exemplo. Agora, a gente tem casos em que talvez o otimizador realmente não gere tanto valor, né? A gente pega uma planta num terreno, por exemplo, montada no solo, respeitando as distâncias, né, entre as estruturas, sem sombreamento, com módulos, né, classificados ali através de um flash test, uma planta realmente feita, né, respeitando, vamos dizer assim, as, a, as boas práticas, né, Uhum. de De desenvolvimento de instalação. é, Uhum. realmente, se as condições já são perfeitas, você não tem muito o que otimizar, né? Você até tem algumas coisas que os otimizadores poderiam te dar, como monitoramento no nível de módulo, a questão de interrupção de arco elétrico no nível do módulo também. Enfim, tem algumas coisas, mas talvez ali o investimento não seja justificado, né? Uhum. Então, na verdade, eu não enxergo como uma coisa versus outra, né? No final das contas, você tem aplicações aí em que as coisas se complementam, né? Claro. Obrigada por esclarecer, né? Agora voltando um pouquinho sobre o que a gente estava falando, né, de inteligência artificial e internet das coisas e todo esse suporte digital, eu queria perguntar para você como que você enxerga justamente a importância de tudo isso para o setor fotovoltaico brasileiro e da ascensão desse tipo de tecnologia. Se os fabricantes de inversores e microinversores deveriam investir mais nesse tipo de tecnologia, né, de inteligência artificial, qual que é a sua visão sobre isso? Se esse é o futuro, né, essa é uma tendência aí para o setor. Uhum. Sim, eu não tenho nem dúvida de que os fabricantes deveriam investir, mas na verdade eu imagino que os fabricantes já estejam investindo nisso de forma geral, né?
como comentei, o inversor ele não é mais aquele elemento que tem a função de converter corrente contínua para corrente alternada, né? Ele ainda faz isso, mas as coisas que o inversor pode fazer hoje numa planta são inúmeras, né? Eu diria que hoje os investidores eles estão mais ou menos onde estavam talvez os smartphones há uns 15 anos atrás, mais ou menos, em que ali o telefone ele servia, né, nas primeiras gerações ele servia para você fazer um telefonema, ligar, receber. Eles foram evoluindo, você começou a ter a opção de mandar SMS, depois você começou a ter a opção de ter o jogo da cobrinha, depois você passou a opção de ter aplicativos. Hoje o smartphone ele conta seus passos, ele monitora a sua saúde, você usa ele como banco, você usa ele como entretenimento, para ver vídeos, para fazer videochamadas, para trabalhar, mandar e-mail, receber. Então, os smartphones eles ainda servem, né, para fazer chamadas e receber chamadas, mas se a gente for parar para pensar, eles receber e fazer chamada hoje em dia é o Que que é, menos faz, né? a gente quase não faz, né? Então, os inversores, eles nasceram com o propósito de fazer a conversão de corrente contínua em corrente alternada, mas hoje a gente já está vendo que os inversores, eles servem para você fazer um OIM da sua planta, servem para você acompanhar a saúde dos módulos, ver se você tem alguma conexão com problema, servem para você fazer um sensoriamento da sua planta, para você se comunicar com os trackers, para você regular fator de potência, enfim, se você pegar e começar a listar as aplicações dos inversores atualmente, né, e começar a pegar as aplicações do futuro, você vai ver que os inversores eles vão estar fazendo muito, né, muito além de estar convertendo corrente contínua em corrente alternada, né? Você eventualmente pode pegar, fazer um monitoramento da sua planta, né? Uma eletroluminescência com drones de todos os módulos, se comunicando com o inversor que está tendo os valores de tensão e de corrente em tempo real, para ver se você tem algum problema ou se você pode vir a ter algum problema também. E com isso, se você tiver propenso a ter algum problema na sua planta, você vai ter um alarme automático que vai mandar um e-mail para alguém que está lá no centro de operação, vai subir aquele aviso, falar, ó, você pode ter um problema ou você vai ter algum problema numa determinada stream. Ou você poderia fazer uma determinada otimização aqui na sua planta e ganhar um pouco mais de energia. Então, os inversores, eles deixam de ser aquele elemento, né, que vai converter passivamente corrente contínua e corrente alternada e passar a atuar de forma proativa na planta, né? Além disso, a gente tem outras coisas que virão aí também, que são a questão do armazenamento de energia também. Então, as baterias vão passar a fazer parte do setor elétrico e a gente vai perceber que uma planta solar não vai mais ter o papel também de entregar energia, né, para um sistema. A planta vai poder fazer uma série de controles, vai poder auxiliar no despacho, né, de outras fontes intermitentes também. Hoje a gente fala muito em evitar emissões também, então eventuais plantas térmicas que seriam usadas para ponta podem ser substituídas também com plantas solares e armazenamento. E hoje a gente já leva isso para os inversores residenciais, né? Os inversores Huawei de pequeno porte, eles já vêm prontos para as aplicações de armazenamento de energia também. Então é isso, eu acho que a gente tem muito, né? A gente evoluiu bastante nessa questão de inteligência artificial, mas a gente tem bastante a evoluir também. Isso é muito, muito legal também. Com certeza. Ainda, né, a gente está falando um pouco de futuro e sobre todas essas tendências. Qual que é a dificuldade que vocês ainda encontram aqui no mercado brasileiro para comercializar e para apresentar tudo isso aqui, né? Então, se é o preço, se é a falta de conhecimento e capacitação do integrador para trabalhar com essa tecnologia, a falta de norma e regulamentação, como a gente sabe que falta uma norma aí
específica para armazenamento, inversores híbridos. Então, queria que você explicasse um pouquinho sobre a aceitação desse produto, tanto aqui no mercado nacional, quais são as dificuldades que você tem, como lá fora também, porque vocês são líderes aí. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Uhum. O Brasil é um mercado bem particular, assim, eu acho que as pessoas que vêm de fora fazer negócios aqui no Brasil, eles têm dificuldade até de entender algumas coisas, acho que deve ser uma resposta meio padrão, eu acho que as regras, né, a legislação brasileira, às vezes nem sempre é muito fácil de ser compreendida e também a questão de tributação, mas assim, o mercado brasileiro, de certa forma, eu acho que evoluiu bastante, principalmente o mercado de energia solar. A gente já enxerga uma maturidade, as associações estão fazendo um bom trabalho. Também, de certa forma, é um mercado que tem tido apoio, né, para crescimento. Vários estados proporcionaram isenção de ICMS. O mercado de energia também tem, para alguns projetos, tem rede. Então, apesar de ser um mercado não trivial, né, de ser trabalhado, ele é um mercado que evoluiu bastante nos últimos anos, né, e ainda em relação, por exemplo, a desafios, assim, eu acho que são desafios naturais quando você traz uma tecnologia nova, né, porque acho que é algo do ser humano, né, a gente gosta de estar na nossa zona de conforto, trabalhando com aquilo que a gente já conhece, em que a probabilidade de errar vai ser mínima, né? Então, nem sempre a gente quer fazer a melhor coisa ou a coisa mais otimizada possível. A gente simplesmente, às vezes, simplesmente não errar já está bom, né? Principalmente quando você tem projetos muito grandes, em que não existe muita margem para erro, de fato. Então, quando você coloca uma tecnologia nova, algumas pessoas não entendem direito ou não ficam com receio de colocar na conta mesmo alguns benefícios, né? Porque você fala, você vai poder economizar, tal, mas será que eu vou realmente ter essa economia? Será que vai gerar mais? Então, é um trabalho de mostrar resultados de outros projetos, outras experiências, né? E eu acho que faz parte, esse tipo de desafio, eu acho que faz parte do trabalho, né? Mas eu diria que, apesar de tudo, é um ótimo mercado, assim, o Brasil hoje, eu acho que a gente vai ser uma das potências mundiais aí de energia solar. E quem vem de fora, olha esse mercado, também tem uma percepção bem parecida. Uhum. Bom, então agora, né, para finalizar, já que a gente está falando de Brasil, né, a gente sempre faz uma rodada aí de perguntas para os nossos convidados, né? Mas antes eu queria te perguntar se você queria acrescentar alguma coisa, fazer algum outro comentário que você queira. A princípio, acho que não. Eu lembro quando a gente conversou um pouquinho antes, né, da gente fazer o episódio, que quando eu te perguntei sobre a plataforma de monitoramento, você falou não é só uma plataforma de monitoramento, é uma plataforma de monitoramento, operação, enfim, tudo isso, né? Exato. Bom, então para finalizar, quantos gigas de potência você acha que vão ser instalados no mercado brasileiro em 2020? A expectativa, né, no início de ano era de 4 gigawatts. A gente teve aí as questões, né, de Covid, a gente teve esses imprevistos aí nesse ano de 2020. E apesar disso, foram instalados 1 gigawatt, né, até maio de 2020. Eu não sei exatamente o número hoje, mas acho que um número razoável é de 2 a 3 gigawatts, né, o que eu quero dizer, né? Eu acho que o mercado do solar, ele, de certa forma, obviamente, como qualquer mercado, né, a economia como um todo, realmente foi afetada, isso é inevitável, mas é um mercado que apesar de tudo, vai continuar crescendo, né? E por vários motivos aqui, né? Primeiro, por exemplo, se a gente pegar o consumidor de menor porte ou residencial, de geração distribuída, é a questão de custo de energia solar versus tarifa da distribuidora, né? A gente não tem uma perspectiva de redução de tarifa, pelo contrário, né? Tem uma série
de encargos que devem até entrar aí nas contas, né? Então, de certa forma, a energia solar vai manter aquele preço, né, abaixo, preço de energia solar abaixo da tarifa. Então, isso mantém o mercado de menor porte, de geração distribuída, e, ao mesmo tempo, os projetos de maior porte são projetos de longo prazo, né? A gente pega um projeto que começa a ser desenvolvido, você tem a parte fundiária sendo desenvolvida, a parte de dados meteorológicos, todo aquele tempo de medição, a parte de conexão. Então, os projetos de grande porte eles são projetos feitos para o longo prazo. O que pode eventualmente ter acontecido é que projetos que seriam instalados ou seriam feitos agora, eles podem ser postergados por alguns meses, mas eles vão acontecer, né? O ponto é que eles vão acontecer um pouquinho mais para frente, que é natural também, porque você teve uma retração da demanda de energia, né? Então, à medida que a economia for retomando, essa demanda volta a subir, né? Que faz esses projetos fazerem sentido novamente, mas eles estão lá, estão desenvolvidos, e é questão de você colocar esses projetos para funcionar. Com exceção de outros projetos em que eventualmente já existia um compromisso, já existia um PPA assinado, esses projetos eles acontecem de qualquer forma, né? Mas hoje a gente vê que eventualmente projetos que estavam com contratos para ser assinados, esse tipo de coisa, eles têm uma postergação, mas eles não são cancelados, né? Eles simplesmente são postergados. Com certeza. Se você pudesse escrever uma lei ou uma resolução normativa para o setor aqui no Brasil, o que você escreveria? Olha, eu acho muito difícil essa questão de lei e regulamentação normativa, para ser sincero. Mas vamos lá. Hoje o que eu vejo é que as plantas, né, as plantas solares ou eólicas, as plantas de energia, de certa forma, elas são remuneradas basicamente pela energia entregue, né? Mas a gente tem visto algumas tecnologias chegando, por exemplo, os inversores também, que podem dar um suporte maior à estabilidade da rede, que tem de certa forma, eles podem agregar no controle de tensão daquele nó na rede, eles podem também ser associados com armazenamento de energia, né? Então, a tendência das plantas solares do futuro é que elas não simplesmente injetem energia e continuem, né, dessa forma, não contribuindo para a estabilidade do sistema. Pelo contrário, né? As plantas elas devem aumentar a sua contribuição para a estabilidade, porque a gente vai ter cada vez mais inversores, cada vez mais componentes inteligentes com sistemas de controle mais robustos, né? Então, eu acho que eu começaria a pensar hoje em um setor em que esse tipo de planta seja remunerado, né, de forma adequada. Por exemplo, plantas com solar mais armazenamento, né, em que você possa viabilizar esse tipo de projeto. Porque hoje a gente realmente não tem como colocar o valor, né, de um sistema de armazenamento de energia, né, um solar mais armazenamento na conta, né, das empresas, das geradoras. Então, eu colocaria isso. Mas é porque eu gosto disso, né, então, eu não então, Mas por isso que eu faria isso. bastante gente fala, né, que falta realmente uma resolução normativa, né, uma norma para inversores híbridos e para armazenamento, porque é o futuro, né, já está aí, já chegou, então precisa disso quanto antes. E, por fim, se você pudesse descrever o setor fotovoltaico em uma palavra, que palavra você usaria? Eu diria que é sensacional, um setor excelente. Legal. E para finalizar mesmo, o que você tomou de café da manhã hoje? Café da manhã. Foi um café tranquilo. Comi 2 ovos, um pão com queijo quente, um pouco de melão, suco e um cafezinho preto. Nossa, bem completo. Tem gente que chega aqui sem comer nada.
não Ah, consigo. legal. Rênio, obrigada pela sua participação. Foi realmente muito legal ter você aqui, ouvir você falar um pouquinho sobre, né, todo esse universo aí que a gente ainda está andando a passos um pouco lentos, a gente acha, né? Mas na verdade por trás já está acontecendo muito mais coisa. Então, né, Uhum. obrigada pela participação e a gente se vê na próxima, né? Tá ótimo, Vian. Eu agradeço pela oportunidade. Obrigado a você, obrigado a todos que acompanharam. É uma grande honra estar aqui. Legal. Obrigada, Rênio. Tchau, tchau. Bom dia Obrigado, para tchau. você. Bom dia.